Bebê do milionário chora sem parar, exceto nos braços de uma simples faxineira. O motivo é emocionante. O som atravessava os corredores do hospital privado Monte Sinai, em Dubai, como uma sirene que recusava-se a silenciar. Era um choro agudo, desesperado, que perfurava os tímpanos e testava os limites da paciência até dos profissionais mais experientes. O berçário de luxo da ala VIP, com suas paredes revestidas em tons suaves de marfim e equipamentos de última geração, parecia um campo de batalha sonoro. O bebê tinha apenas 4 dias de vida, 4 dias de choro praticamente ininterrupto, que haviam transformado aquele andar exclusivo do hospital em um cenário de crescente desespero. Médicos especialistas, trazidos de Londres, Zurique e Boston, já haviam realizado todos os exames imagináveis. Ressonâncias magnéticas, análises genéticas completas, testes neurológicos sofisticados, avaliações gastrointestinais, cada procedimento custando milhares de dólares, cada resultado voltando dentro dos padrões normais. Mas o choro não cessava. Era como se algo invisível, algo que nenhum aparelho de milhões de dólares conseguia detectar, atormentasse aquela criaturinha. Dr. Amir Khalil, o pediatra-chefe mais renomado do Oriente Médio, segurava o bebê com a expertise refinada de quem já havia cuidado de filhos de sultões, sheiks e celebridades internacionais. Suas mãos, acostumadas a segurar recém-nascidos que viriam a herdar impérios, tremiam levemente com a frustração. Seu balanço suave e calculado, suas palavras reconfortantes em 3 idiomas diferentes, nada funcionava. O rostinho vermelho e contorcido do bebê exprimia uma angústia que parecia desproporcional para alguém tão pequeno e cercado de tanto luxo. Em 43 anos de carreira, atendendo as famílias mais importantes do mundo, nunca vi nada remotamente parecido com isto, murmurou ele para a enfermeira-chefe Patrícia Neves, uma brasileira experiente que havia sido recrutada do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo com um salário de 6 dígitos. É como se ele estivesse experimentando uma dor existencial que transcende o físico. Todos os indicadores médicos são perfeitos, mas claramente algo está profundamente errado. Patrícia observava a cena com seus olhos castanhos arregalados, sua experiência de 28 anos parecendo inadequada diante daquele mistério. Dr. Khalil, já tentamos absolutamente tudo que está nos protocolos e além deles. Diferentes técnicas de embalo, músicas específicas, aromaterapia, até trouxemos um especialista em acupuntura neonatal de Pequim. Nada teve efeito. O bebê era filho de Rodrigo Almeida Brandt, um dos empresários mais poderosos do Brasil e do mundo. Aos 38 anos, Rodrigo havia construído um império tecnológico avaliado em mais de 8 bilhões de dólares, com sede em São Paulo, mas operações espalhadas por todos os continentes. Suas empresas dominavam mercados de inteligência artificial, biotecnologia e energia renovável. A revista Forbes o listava entre os 50 homens mais influentes do planeta. Mas todo aquele poder, toda aquela riqueza, toda aquela influência não serviam para absolutamente nada quando se tratava de acalmar seu próprio filho. A mãe do bebê, Marcela Vitorino Brandt, estava na suíte presidencial adjacente, um espaço que mais parecia um apartamento de luxo do que um quarto de hospital, com um piso de mármore importado, obras de arte nas paredes e uma vista panorâmica da marina de Dubai. Ela tinha 29 anos, era uma ex-modelo que havia estampado capas das principais revistas de moda do mundo antes de se casar com Rodrigo. Seus cabelos loiros platinados caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, mesmo após o trauma de uma cesariana de emergência. Seus olhos azuis claros, que normalmente hipnotizavam em ensaios fotográficos, agora estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. Marcela já havia tentado amamentar o filho incontáveis vezes,
mas o pequeno recusava o seio violentamente, arqueando as costas e intensificando o choro sempre que ela o tocava. Cada rejeição era uma punhalada em seu coração, uma confirmação de seus piores medos de inadequação maternal. Talvez seu leite esteja com algum problema, sugeriu sua sogra, Helena Brandt, uma mulher de 62 anos com cabelos grisalhos, impecavelmente arrumados, e um colar de pérolas que custava mais do que uma casa. A sugestão veio com um tom de julgamento mal disfarçado que fez Marcela sentir-se ainda menor. Os testes do leite estão perfeitos, dona Helena, interveio Patrícia diplomaticamente, embora por dentro ela quisesse mandar aquela mulher embora. A composição é ideal, o problema não está aí. Mas Marcela já havia internalizado a culpa. Ela olhava para seu corpo, que havia sido esculpido por anos de dietas rigorosas e exercícios intensos para manter os padrões da moda, e se perguntava se havia algo fundamentalmente quebrado nela. Talvez ela não tivesse sido feita para ser mãe. Talvez toda aquela artificialidade de sua vida pregressa a tivesse tornado incapaz de algo tão natural quanto nutrir seu próprio filho. As outras mães na ala VIP, esposas de diplomatas, de magnatas do petróleo, de astros de Hollywood, compartilhavam momentos idílicos com seus bebês, postando fotos filtradas nas redes sociais de maternidade perfeita. Enquanto isso, o filho de Marcela parecia detestá-la. Rodrigo Almeida Brandt caminhava de um lado para o outro no corredor revestido de mármore, 3 telefones celulares alternando entre suas mãos e orelha, enquanto tentava gerenciar crises simultâneas. Uma aquisição empresarial multibilionária estava em risco porque ele não podia viajar para Nova York. Investidores estavam nervosos com sua ausência em reuniões cruciais. A mídia especializada começava a especular sobre problemas pessoais que poderiam afetar seus negócios. Não, senhor Takahashi, eu entendo a importância da reunião, mas meu filho recém-nascido está passando por complicações médicas e... Sim, eu sei que são 200 milhões em jogo, mas, olha, vou ter que ligar de volta. Ele finalizou a chamada com força, seus dedos apertando o aparelho de titânio com tanta pressão que quase o deformou. Rodrigo tinha 1,83 m de altura, ombros largos que preenchiam perfeitamente seus ternos, sob medida de Savile Row, e um rosto anguloso que combinava sua herança italiana com traços indígenas brasileiros. Normalmente, sua presença comandava respeito imediato em qualquer sala. Mas ali, naquele corredor, ele era apenas mais um pai desesperado e impotente. Seus cabelos pretos, sempre perfeitamente penteados, estavam desgrenhados de passar as mãos por eles repetidamente. A barba de 3 dias dava-lhe uma aparência desalinhada que seus sócios nunca haviam visto. As olheiras profundas denunciavam as noites sem dormir, tornadas ainda mais torturantes pelo eco incessante do choro de seu filho. O som atravessava as paredes como se elas fossem feitas de papel, apesar de serem construídas com isolamento acústico de última geração que havia custado uma fortuna. Rodrigo apertou os olhos, sentindo as têmporas pulsarem com uma enxaqueca que se recusava a ceder mesmo aos analgésicos mais potentes. Ele havia imaginado a chegada do primeiro filho como um momento de triunfo. Tinha planos elaborados. O garoto seria criado para eventualmente assumir o império empresarial. Teria a melhor educação que o dinheiro pudesse comprar. Frequentaria as melhores escolas da Europa. Faria estágio em todas as divisões da empresa. Rodrigo já havia estabelecido um fundo fiduciário de 50 milhões de dólares para garantir que a criança nunca quisesse por nada. Mas nada disso importava se ele não conseguisse nem mesmo acalmar o choro de seu filho. Senhor Brandt, chamou o Dr. Carlyle, aproximando-se com uma expressão grave. Precisamos conversar. Eles se retiraram para uma sala de consulta privativa, onde o médico fechou a porta cuidadosamente. Rodrigo,
Você precisa entender que estamos diante de um fenômeno que desafia a explicação médica convencional. Seu filho está fisicamente saudável. Cada sistema do corpo dele está funcionando perfeitamente. Mas há claramente um componente psicológico ou emocional que não estamos conseguindo abordar. O que você está sugerindo? Terapia para um bebê de 4 dias? A frustração cortante na voz de Rodrigo não era dirigida ao médico, mas à situação impossível. Estou sugerindo que consideremos que talvez haja dinâmicas emocionais no ambiente que estejam afetando a criança. Bebês são extremamente sensíveis a tensões, ansiedades, conflitos não verbalizados. Você está dizendo que eu e Marcela somos o problema? Rodrigo se levantou bruscamente, sua altura e presença física dominando o espaço. Não estou dizendo que vocês são o problema. Estou dizendo que situações de alto estresse afetam recém-nascidos de maneiras que ainda estamos aprendendo a compreender. A pressão que vocês estão sob, as expectativas, o escrutínio público, a magnitude de suas responsabilidades, tudo isso cria uma atmosfera que uma criança tão nova pode estar absorvendo. Rodrigo afundou de volta na cadeira, a realidade das palavras penetrando sua armadura de executivo bem-sucedido. Então o que fazemos? Eu não posso simplesmente desligar minha vida, minhas responsabilidades. Não estou sugerindo isso. Mas talvez precisemos pensar fora dos protocolos médicos tradicionais. Foi então que ela apareceu. Ninguém da família Brandt ou da equipe médica de elite prestou muita atenção quando a mulher de uniforme cinza discreto surgiu empurrando um carrinho de limpeza pelo corredor da ala VIP. Era por volta das 7 da manhã. Horário da limpeza matinal rigorosa que mantinha aquele andar impecável segundo padrões hospitalares internacionais. Ela tinha aproximadamente 58 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos presos em um rabo de cavalo simples e um rosto marcado pelo tempo e por uma vida de trabalho árduo. Suas mãos eram calejadas, com unhas curtas e práticas. Ela caminhava com uma leve claudicação na perna direita. Sequela de um acidente anos atrás, que nunca havia sido tratado adequadamente por falta de recursos. Seu nome era Conceição Torres. Conceição trabalhava no Hospital Monte Sinai há 12 anos. Era uma presença constante, mas praticamente invisível. Alguém que mantinha os quartos VIP brilhando, que garantia que cada superfície estivesse impecável para os pacientes milionários e bilionários que desfilavam por ali. As pessoas a cumprimentavam com um aceno distraído quando o faziam, mas raramente realmente a viam. Para a maioria, ela era apenas mais uma funcionária da limpeza, alguém cuja história e vida não importavam além de sua capacidade de manter tudo limpo e organizado. Mas havia algo em Conceição que poucas pessoas percebiam. Seus olhos castanhos escuros tinham uma profundidade serena, uma paz que contrastava fortemente com o caos ao seu redor. Quando ela entrava em um ambiente, era como se carregasse consigo uma atmosfera de tranquilidade que pairava levemente no ar. Naquela manhã, Conceição estava designada para limpar os quartos da ala VIP de maternidade. Ela começou pelo corredor, passando o pano com movimentos metódicos e precisos que vinham de mais de uma década de prática. Mas algo a fez parar. O choro do bebê na suíte presidencial era diferente dos outros choros que ela ouvia diariamente. Não era apenas desconforto ou fome, era desespero puro, uma angústia que parecia desproporcional. Conceição olhou para a porta entreaberta da suíte. Através da fresta, podia ver Dr. Carlil e 2 enfermeiras ao redor do bebê, todos com expressões de frustração impotente. O choro continuava, implacável, preenchendo cada centímetro daquele espaço luxuoso com sua urgência desesperada. Algo dentro de Conceição se mexeu. Era um instinto
que ela não conseguia explicar racionalmente, uma compulsão de ajudar que ia muito além de suas responsabilidades profissionais. Ela hesitou, consciente de que uma faxineira interrompendo uma equipe médica de elite era algo completamente fora de protocolo. Mas o choro... Ela estacionou seu carrinho cuidadosamente e, reunindo coragem, bateu levemente na porta. "Com licença, doutor." "Khalil", disse ela com voz suave, quase tímida, consciente de que estava pisando em território onde normalmente não seria bem-vinda. "Eu sei que não é meu lugar, mas posso tentar?" Dr. Khalil ergueu os olhos, surpreso de ver a funcionária da limpeza na porta. Normalmente ele teria recusado imediatamente. Havia protocolos rígidos, hierarquias a manter, padrões profissionais. Mas estava tão exausto e desesperado que nem pensou em questionar. "Conceição, certo? Você trabalha neste andar há anos." Ela assentiu. "Suas mãos estão limpas?" "Eu lavo muitas vezes ao dia, senhor. Faz parte do meu trabalho." "Então, sim, por que não? Neste ponto estou disposto a tentar qualquer coisa." Conceição entrou no quarto com passos cuidadosos, seus olhos absorvendo rapidamente o ambiente de luxo que contrastava tão fortemente com sua própria realidade. Ela se aproximou do doutor Khalil, que segurava o bebê com crescente frustração, e estendeu os braços. Por um breve instante, houve hesitação entre as enfermeiras presentes. Uma faxineira pegando o filho de um bilionário? Isso era impensável. Provavelmente violava dezenas de regras não escritas sobre hierarquia social e profissional. Mas Dr. Khalil estava em um ponto onde protocolos sociais importavam menos do que encontrar qualquer solução possível. Com cuidado, ele transferiu o bebê para os braços de Conceição. O que aconteceu nos segundos seguintes foi algo que ninguém naquele quarto jamais esqueceria pelo resto de suas vidas. O choro começou a diminuir. Não foi instantâneo, mas gradual, como se alguém estivesse baixando o volume lentamente. O rostinho vermelho e contorcido do bebê começou a relaxar. Suas pequenas mãos, que estavam fechadas em punhos apertados de tensão, começaram a se abrir. E então, como um milagre que desafiava toda a lógica, o choro cessou completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quase tangível em sua intensidade. Todos no quarto ficaram completamente paralisados, observando a cena com uma mistura de choque absoluto e incredulidade. Conceição segurava o bebê com uma delicadeza natural, seus braços calejados formando um ninho seguro e acolhedor. Ela não estava fazendo nada de especial, não estava cantando elaboradamente, não estava usando nenhuma técnica sofisticada de embalo. Apenas segurava a criança contra seu peito, onde o coração batia em um ritmo constante e tranquilizador. O bebê abriu seus olhinhos pela primeira vez em muitas horas. Eram olhos azul-acinzentados, ainda com aquela aparência nebulosa típica de recém-nascidos. E eles fixaram-se no rosto de Conceição como se reconhecessem algo ali, algo profundo e primitivo que transcendia palavras ou explicações lógicas. "Meu Deus!" sussurrou Patrícia, a enfermeira-chefe, sua voz abafada pelo espanto. "Como você fez isso?" Conceição olhou para o bebê em seus braços e sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de uma ternura que iluminou seu rosto cansado e marcado. "Eu não fiz nada de especial, senhora. Apenas o segurei. Mas havia algo mais. Todos na sala podiam sentir. Havia uma conexão, uma química inexplicável entre aquela faxineira de meia-idade e aquele bebê de 4 dias, filho de um bilionário. Era como se eles se conhecessem de algum lugar, de algum tempo, embora isso fosse logicamente impossível. Dr. Khalil aproximou-se devagar, seus olhos clínicos observando cada detalhe da interação. "Conceição, posso tentar pegá-lo de volta? Apenas para testar uma teoria." Ela assentiu e cuidadosamente transferiu o bebê de volta para os braços experientes do médico.
A reação foi imediata e dramática. O rostinho do bebê começou a se contorcer novamente, as pequenas sobrancelhas franzindo-se, e em questão de segundos, o choro recomeçou com toda a intensidade anterior. Era como se um interruptor emocional tivesse sido acionado. Extraordinário! Murmurou o Dr. Carlyle, devolvendo rapidamente o bebê para Conceição. Absolutamente extraordinário. E novamente, assim que ele estava nos braços da faxineira, o choro cessou instantaneamente. O bebê relaxou, sua respiração se acalmou, e ele até deu um pequeno suspiro de contentamento, como se estivesse finalmente em paz após dias de tormento. A notícia se espalhou pelo hospital, com a velocidade de um incêndio em mato seco. Em questão de minutos, médicos, enfermeiras, administradores e até seguranças encontraram desculpas para passar pelo corredor da suíte presidencial. Todos queriam ver o fenômeno impossível com seus próprios olhos. Uma simples faxineira conseguindo o que equipes médicas de elite não haviam conseguido. Marcela foi informada do que estava acontecendo por Patrícia, que entrou na suíte onde a jovem mãe estava deitada, olhando sem ver para o teto ornamentado. Senhora Brandt, há algo que você precisa ver. Apoiando-se nas paredes, ainda dolorida da cesariana, Marcela arrastou-se até o berçário adjacente. Quando ela entrou e viu uma completa estranha, uma funcionária da limpeza com uniforme simples, segurando seu filho, e seu filho finalmente, milagrosamente, em silêncio, algo dentro dela se partiu em milhões de pedaços. Quem é você? Perguntou Marcela, sua voz quebrando, carregada de uma vulnerabilidade dolorosa que contrastava fortemente com a imagem de confiança que ela normalmente projetava. Conceição olhou para a jovem mãe e viu nos seus olhos algo que conhecia bem demais. Dor profunda, inadequação esmagadora, medo existencial. Meu nome é Conceição, senhora. Eu trabalho aqui na limpeza. Por que ele para de chorar com você? A voz de Marcela era quase um sussurro agora, cheia de uma angústia que ia além das palavras. Por que não comigo? Eu sou a mãe dele. Eu carreguei ele por 9 meses. Eu passei por aquela cirurgia horrível para trazê-lo ao mundo. Por que ele não me quer? Conceição sentiu seu coração apertar dolorosamente. Ela conhecia aquela dor de uma forma que ninguém ali poderia imaginar. Senhora Brandt, disse ela gentilmente, sua voz carregando uma compaixão genuína. Isso não tem nada a ver com você ser boa ou má mãe. Às vezes, bebês são apenas complicados. Eles sentem coisas que não entendemos completamente. Isso não é um reflexo do seu valor ou do seu amor. Mas ele deveria me querer, disse Marcela, as lágrimas correndo livremente agora, borrado a maquiagem que havia aplicado na tentativa de manter alguma aparência de normalidade. Ele deveria me reconhecer, deveria se acalmar nos meus braços, não nos de de alguém que ele não conhece. A palavra estranha ficou pendurada no ar, não totalmente dita, mas claramente implícita, e Conceição sentiu seu peso. Mas ela não se ofendeu. Entendia perfeitamente a frustração daquela jovem mãe privilegiada que havia descoberto que existiam problemas que o dinheiro não podia resolver. Rodrigo entrou no quarto naquele momento, parando abruptamente ao ver a cena. Seu filho, finalmente silencioso e em paz, nos braços de uma mulher que ele nunca tinha visto antes, uma funcionária da limpeza, pelo uniforme. O que diabos está acontecendo aqui, doutor? Khalil interveio rapidamente, explicando a situação com sua voz profissional e cuidadosamente modulada. Sr. Brandt, seu filho apresenta uma reação extremamente incomum, quase sem precedentes. Ele se acalma apenas quando está com esta funcionária, Conceição. Estamos tentando entender os mecanismos por trás disso. Rodrigo olhou de Conceição para seu filho e depois para sua esposa, que estava visivelmente abalada, e sentiu uma fúria impotente crescer dentro dele. Isso é absurdo. Completamente absurdo.
Ele é um bebê de 4 dias. Como pode ter preferência por uma pessoa aleatória ao invés de seus próprios pais? Não é tão incomum quanto parece inicialmente, disse Dr. Khalil calmamente, acostumado a lidar com clientes difíceis. Bebês podem ser extremamente sensíveis a diversos fatores que adultos nem mesmo percebem. Energias sutis, padrões de respiração, ritmos cardíacos, tensões musculares imperceptíveis, até mesmo campos bioelétricos que não compreendemos completamente. Algo em Conceição está acalmando seu filho e precisamos descobrir exatamente o que para que possamos ajudá-los a replicar esse efeito. As horas seguintes foram uma sucessão de experimentos meticulosos e cada vez mais frustrantes. Tentaram fazer Marcela usar o mesmo perfume que Conceição usava, que na verdade não usava nenhum, apenas o cheiro suave de sabonete neutro. Tentaram replicar exatamente a forma como ela segurava o bebê, medindo os ângulos de seus braços com precisão, a pressão contra seu peito, a posição da cabeça da criança. Tentaram gravar o ritmo cardíaco de Conceição e reproduzi-lo através de dispositivos especializados. Tentaram analisar sua respiração e criar um padrão que pudesse ser ensinado, mas nada funcionava. Sempre que alguém além de Conceição segurava o bebê, o choro recomeçava inevitavelmente. Era como se houvesse algo fundamentalmente único nela que não podia ser medido ou replicado por qualquer tecnologia ou técnica. Foi estabelecido um sistema provisório e extremamente incomum que violava praticamente todas as normas sociais não escritas. Conceição seria convocada sempre que o bebê começasse a chorar de forma inconsolável. Ela deixaria suas tarefas de limpeza, lavaria cuidadosamente as mãos, segundo protocolos hospitalares rigorosos, e iria acalmar a criança. Nos 5 dias seguintes, isso aconteceu 23 vezes. 23 vezes em que Conceição deixou seu balde e pano, subiu até a ala VIP e segurou um bebê que não era seu, mas que parecia precisar dela de uma forma que desafiava toda a lógica, toda a hierarquia social, toda a ordem estabelecida do mundo. Marcela observava essas interações com uma mistura tóxica de gratidão amarga e ciúmes corrosivos. Era um alívio profundo ver seu filho em paz, mas doía de uma maneira quase física que essa paz viesse de outra pessoa, especialmente de alguém tão diferente dela em todos os aspectos imagináveis. Conceição era tudo que Marcela não era. Simples, onde Marcela era sofisticada. Humilde, onde Marcela havia aprendido a ser altiva. Calma, onde Marcela estava constantemente tensa. E pior ainda, Conceição conseguia fazer algo que Marcela, com todos os seus recursos e privilégios, não conseguia: acalmar seu próprio filho. Marcela começou a questionar absolutamente tudo sobre si mesma, suas capacidades, seu valor como mãe, até mesmo se deveria ter tido um filho. Talvez ela fosse boa apenas para desfilar em passarelas e posar para câmeras. Talvez toda aquela vida artificial a tivesse tornado incapaz de algo tão fundamental quanto a maternidade. Ela olhava para Conceição, com suas mãos calejadas, seu rosto sem maquiagem, seu uniforme simples, e sentia uma inveja que a envergonhava. Aquela mulher provavelmente ganhava em 1 ano o que Marcela gastava em uma única bolsa de grife. Mas ela tinha algo que todo o dinheiro de Marcela não podia comprar: uma conexão genuína com seu filho. Rodrigo, por sua vez, estava lidando com a situação de maneira diferente, mas igualmente problemática. Para um homem que resolvia problemas complexos diariamente, que criava estratégias empresariais bilionárias, que comandava milhares de funcionários ao redor do mundo, não conseguir acalmar seu próprio filho era uma falha absolutamente inaceitável. Ele começou a pesquisar obsessivamente, gastando pequenas fortunas, consultando especialistas de todo o mundo por videoconferência. Trouxe um especialista em vínculos infantis de Stanford,
uma pesquisadora de neurociência neonatal de Tóquio, um guru de maternidade holística da Índia. Cada um oferecia teorias diferentes, mas nenhuma explicação satisfatória ou solução prática. Talvez seja genético, sugeriu um consultor. Algumas pessoas nascem com uma capacidade natural maior para acalmar bebês. Isso não ajuda em nada, explodiu Rodrigo durante uma videoconferência às 3 da manhã. Eu não posso simplesmente contratar uma faxineira para morar conosco e cuidar do meu filho para sempre. Mas, no fundo, uma parte dele considerava exatamente isso. Ofereceria qualquer quantia, faria qualquer acordo necessário para garantir a paz de seu filho. A família estendida de Rodrigo também havia chegado a Dubai, transformando a situação em um espetáculo ainda mais complicado. Sua mãe, Helena Brandt, estava absolutamente escandalizada. Isso é vergonhoso, Rodrigo. Ela sibilou durante uma conversa privada na suíte presidencial, sua voz baixa, mas cortante como lâmina. Vergonhoso, o herdeiro da família Brandt, uma criança que um dia herdará bilhões, sendo acalmado apenas por uma faxineira? O que dirão os negócios associados? O que dirão na sociedade? Mãe, francamente, estou me importando muito pouco com o que a sociedade pensa neste momento, retrucou Rodrigo, sua paciência esgotada. Meu filho está sofrendo. Isso é tudo que importa. Mas há implicações que você não está considerando. As pessoas vão pensar que há algo errado com você e Marcela. Vão especular sobre sua competência, sua estabilidade. Isso pode afetar as ações da empresa, a confiança dos investidores. E ela estava parcialmente certa. A mídia especializada em negócios já havia começado a notar a ausência prolongada de Rodrigo de eventos importantes. Rumores circulavam. As ações de suas empresas haviam caído 2% em 3 dias. A irmã de Rodrigo, Fernanda Brandt Costa, uma advogada corporativa implacável, teve uma abordagem mais prática, mas igualmente problemática. Contrate ela, disse ela simplesmente. Ofereça um salário absurdo, faça ela assinar acordos de confidencialidade rigorosos e resolva esse problema. Ela é um ser humano, não um objeto que posso simplesmente comprar, disse Rodrigo, embora a ideia já tivesse cruzado sua mente várias vezes. No mundo em que vivemos, irmão, tudo e todos têm um preço. É apenas questão de encontrar o número certo. Enquanto isso, Conceição continuava sua rotina bizarra de dividir-se entre limpar banheiros de luxo e acalmar o bebê de um bilionário. Era surreal para ela, esse contraste extremo entre suas realidades. Em um momento, ela estava de joelhos esfregando pisos, e no próximo estava segurando cuidadosamente uma criança que tinha mais dinheiro em fundos fiduciários do que ela ganharia em 1000 vidas. Seus colegas de trabalho reagiram com uma mistura de incredulidade e ciúmes. Quem você pensa que é? Disse Rosa, uma colega venezuelana que trabalhava no mesmo andar. Agora está muito importante para limpar banheiros conosco? Não é assim, Rosa, respondeu Conceição cansadamente. Eu ainda faço todo o meu trabalho. É apenas que o bebê precisa de mim às vezes. O bebê precisa de você, Rosa repetiu com sarcasmo amargo. Claro, e eu suponho que você vai receber um grande bônus por isso. Talvez até uma promoção. A verdade era que Conceição não havia recebido nada, além de alguns agradecimentos formais. Ninguém havia oferecido compensação extra pelo tempo adicional que ela passava na ala VIP. Ela continuava ganhando seu salário modesto de sempre. Continuava morando em seu pequeno apartamento compartilhado com 2 outras mulheres imigrantes. Continuava enviando a maior parte de seu dinheiro de volta para casa, no Brasil, para apoiar sua família. Mas ela não fazia isso pelo dinheiro. Fazia porque algo dentro dela, algo profundo e instintivo, não conseguia dizer não àquela criança que chorava. Uma semana após o nascimento, a equipe médica insistiu em uma reunião formal para discutir a situação. Presentes estavam Rodrigo e Marcela,
Dr. Amir Carlil, a psicóloga hospitalar, doutora Samira El Amin, especialista em vínculos parentais que havia voado de Londres. E para sua grande surpresa e desconforto, Conceição. Era profundamente estranho para Conceição estar sentada em uma sala de conferências luxuosa do hospital, um lugar onde normalmente só entrava para limpar. Os outros ocupantes estavam em cadeiras de couro italiano, que custavam mais do que ela ganhava em 6 meses. Suas mãos calejadas descansavam desconfortavelmente sobre a mesa de mogno polido, parecendo completamente fora de lugar. Obrigada por vir, Conceição, disse Dr. Carlil com um sorriso que tentava ser reconfortante. Sabemos que esta é uma situação extremamente incomum, mas precisamos entender o que está acontecendo, doutora. Samira El Amin, uma mulher elegante de 40 e poucos anos, com hijab de seda e óculos de armação dourada, folheava algumas anotações. Casos como este são raros, mas não completamente sem precedentes. Na literatura médica, há documentação esporádica de bebês desenvolvendo apegos específicos baseados em diversos fatores, composições de feromônios, ritmos cardíacos específicos, padrões de voz, até mesmo campos bioelétricos que a ciência ainda não compreende completamente. Mas é uma faxineira, interrompeu Rodrigo antes que pudesse se controlar. E imediatamente se arrependeu ao ver o olhar fulminante que sua esposa lhe lançou. Desculpe, não quis soar. O que eu quero dizer é que não faz sentido. Marcela e eu somos os pais dele. Nós o amamos. Por que ele escolheria uma pessoa aleatória ao invés de nós? Ele não está escolhendo, corrigiu doutora Samira firmemente. Essa linguagem implica uma deliberação consciente que bebês simplesmente não possuem. O que está acontecendo é uma resposta fisiológica e emocional a estímulos específicos que seu filho encontra em Conceição e que, por razões que precisamos explorar, ele não encontra em vocês neste momento. E continuam sendo os pais dele, acrescentou ela, olhando diretamente para Marcela, que parecia à beira de mais lágrimas. O vínculo que seu filho está demonstrando com Conceição não diminui o vínculo com vocês. Não é uma competição. São coisas diferentes que servem propósitos diferentes. Marcela olhou para Conceição através da mesa, seus olhos vermelhos e inchados. Você tem filhos? Perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade crua. A pergunta caiu como uma bomba no silêncio carregado da sala. Conceição sentiu seu coração apertar violentamente, aquela dor familiar subindo pela garganta como bile. Ela poderia mentir, poderia desviar, poderia manter aquela parte de sua vida privada trancada onde sempre esteve. Mas algo naquele momento exigia honestidade brutal. Tive, ela disse calmamente, embora sua voz tremesse quase imperceptivelmente. 2 filhos, um morreu com 3 dias de vida. O outro morreu com 6 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto e sufocante. Marcela levou a mão à boca, seus olhos arregalando-se com um horror compreensivo. Até Rodrigo, com toda sua armadura de executivo implacável, pareceu ser fisicamente atingido pela revelação. Meu Deus, sussurrou Marcela. Eu sinto muito, imensamente. Conceição assentiu, aceitando a condolência com a prática cansada de quem já a recebeu dezenas de vezes ao longo de décadas. Foi há muito tempo, 28 anos desde o segundo. Doutora Samira se inclinou para frente, seu interesse profissional claramente despertado, mas também um toque de compaixão genuína em seus olhos. Conceição, você se importaria de falar um pouco sobre o que aconteceu? Eu entendo que é doloroso, mas pode ser extremamente relevante para entendermos a situação que estamos enfrentando. Conceição respirou fundo, preparando-se para revisitar memórias que ela normalmente mantinha cuidadosamente trancadas. E então, pela primeira vez em anos, ela começou a contar sua história. Conceição. Maria Torres nasceu em uma favela em Salvador, Bahia, há 58 anos.
Era a quinta de 8 filhos de Severino e Maria Torres, um casal que trabalhava nos mercados locais, vendendo frutas e legumes. A vida era dura. Havia dias em que não tinha comida suficiente, dias em que as crianças dormiam amontoadas em 2 colchões no chão porque não havia camas para todos. Mas havia amor naquela casa. Havia música. Seu pai tocava violão nas noites de sábado e todos cantavam juntos. Havia riso, havia união, havia dignidade mesmo na pobreza. Desde muito jovem, Conceição tinha um dom especial com crianças. Era ela quem cuidava dos irmãos mais novos, enquanto os pais trabalhavam longas horas no mercado. Aos 6 anos, ela já sabia trocar fraldas, preparar mamadeira, embalar bebês para dormir. Havia uma paciência natural nela, uma suavidade que fazia até os bebês mais irritados se acalmarem em seus braços. Você nasceu para ser mãe, Conceição. Sua própria mãe costumava dizer, observando como ela ninava o caçula da família com amor que parecia desproporcional para uma criança tão jovem. Aos 17 anos, ela conheceu Rafael Santos em um baile de carnaval. Ele era 3 anos mais velho, trabalhava como auxiliar de construção e tinha um sorriso que iluminava seu rosto moreno. Foi amor instantâneo e avassalador, daqueles amores impossíveis que só existem quando se é jovem e ainda não se conhece toda a crueldade que o mundo pode oferecer. Casaram-se 3 meses depois, em uma cerimônia simples em uma igreja pequena. Conceição usou um vestido branco simples que uma vizinha havia emprestado, e Rafael usou a melhor roupa que possuía. Não havia muito, mas havia amor abundante e esperanças infinitas. Mudaram-se para um barraco de 2 cômodos na periferia de Salvador. Rafael trabalhava em obras de construção civil durante o dia, e Conceição começou a trabalhar como doméstica em casas de classe média. Era trabalho duro, mal pago, mas eles estavam construindo uma vida juntos. Aos 19 anos, Conceição descobriu que estava grávida. A alegria foi indescritível. Finalmente, o sonho de ser mãe se tornaria realidade. Ela acariciava a barriga em crescimento e conversava com o bebê, contando sobre o mundo que ele ou ela conheceria, sobre o amor que os esperava. Rafael também estava radiante. Ele começou a fazer horas extras, sempre que possível, economizando cada centavo para preparar-se para a chegada do filho. Construiu um pequeno berço com madeira que ele conseguiu nos canteiros de obras. Não era perfeito, mas foi feito com amor. A gravidez transcorreu razoavelmente bem, considerando que Conceição não tinha acesso a cuidados pré-natais adequados. Ela continuou trabalhando até os 8 meses, porque simplesmente não podiam perder a renda. Comia o que podia, descansava quando conseguia. O bebê nasceu em uma terça-feira chuvosa de abril no hospital público local. O parto foi difícil. 20 horas de trabalho de parto que deixaram Conceição exausta e delirante de dor. Mas quando finalmente ouviu o choro do bebê, tudo pareceu valer cada segundo de sofrimento. É um menino, anunciou a enfermeira, colocando a criança sobre o peito de Conceição. Um menino, seu filho, perfeito em todos os sentidos, com dedinhos minúsculos e um rostinho que parecia um milagre. Conceição olhou para aquela criaturinha e sentiu um amor tão intenso que transcendia qualquer coisa que ela havia experimentado. Pedro, ela sussurrou. Vamos chamá-lo de Pedro. Rafael, com lágrimas escorrendo pelo rosto, beijou a testa de Conceição e depois a do filho. Pedro Santos, nosso menino. Eles tiveram 72 horas com Pedro. 72 horas em que o seguraram, tentaram alimentá-lo, tiraram uma foto com uma câmera descartável emprestada. 72 horas em que eram uma família, realizando sonhos antigos. Então, tudo desmoronou. Pedro começou a ter febre alta. Sua pele, antes rosada, começou a ficar pálida e úmida. Os médicos o examinaram e encontraram uma infecção severa.
provavelmente contraída durante o parto devido a condições sanitárias inadequadas no hospital público superlotado. Nos anos 1990, em um hospital público de Salvador sem recursos adequados, as opções eram limitadas. Os médicos fizeram o que podiam, mas era 1997, e antibióticos potentes eram caros e frequentemente indisponíveis em hospitais que atendiam os pobres. Pedro lutou por 3 dias. 3 dias em que Conceição ficou ao seu lado, segurando sua mãozinha, implorando a todos os santos que conhecia por um milagre. O milagre não veio. Pedro morreu em uma sexta-feira pela manhã, com apenas 6 dias de vida. Conceição estava segurando sua mãozinha quando sentiu a vida escapar. Foi como se o mundo inteiro desmoronasse, como se não houvesse mais razão para continuar existindo. O período que se seguiu foi o mais escuro da vida de Conceição. A dor de perder um filho é uma dor que não tem nome, que não tem cura verdadeira, que marca para sempre a alma. Ela mal conseguia comer ou dormir. O pequeno berço que Rafael havia construído permaneceu no canto do barraco, intocado, uma lembrança constante do que havia sido perdido. Rafael tentou ser forte, mas a dor era esmagadora. Ele começou a beber mais, a trabalhar ainda mais horas, para não ter que ficar em casa, onde cada canto lembrava Pedro. O casamento, que havia sido construído sobre amor e sonhos, começou a rachar sob o peso da tragédia. Mas a vida continuava. Tinha que continuar. 2 anos depois, Conceição descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, havia mais medo do que alegria. O trauma da perda de Pedro estava muito fresco, muito real. Mas havia também uma esperança cautelosa. Talvez este bebê sobrevivesse. Talvez o universo lhes desse uma segunda chance. Lucas nasceu saudável em 1999. Um bebê robusto que chorava com força, que mamava vigorosamente, que parecia ter toda a vitalidade que Pedro não teve. Conceição e Rafael mal conseguiam acreditar em sua sorte. Desta vez, levaram Lucas para casa. Desta vez, puderam vê-lo crescer. Lucas foi uma criança alegre e vibrante. Aprendeu a andar cedo, começou a falar cedo, tinha um sorriso que iluminava toda a favela. Conceição dedicou cada momento de sua vida a ele, trabalhando incansavelmente para dar-lhe tudo que pudesse, que nunca era muito, mas era dado com amor ilimitado. Rafael também floresceu com a paternidade. Ele parou de beber, começou a passar mais tempo em casa, ensinava Lucas a chutar uma bola, contava-lhe histórias antes de dormir. Foram 6 anos bons. Não fáceis. A pobreza nunca é fácil, mas havia alegria, havia amor, havia uma família que havia sobrevivido à tragédia e encontrado uma maneira de continuar. Então, o destino cruel atingiu novamente. Lucas tinha 6 anos quando contraiu dengue. No início, parecia apenas uma febre comum, mas rapidamente se agravou. No hospital público superlotado, levou horas para que ele fosse atendido adequadamente. Quando finalmente foi diagnosticado, já era dengue hemorrágica em estágio avançado. Os médicos lutaram. Conceição e Rafael imploraram. Mas em 2005, em um hospital público sem recursos suficientes, tratando dezenas de casos semelhantes, as chances eram pequenas. Lucas morreu após 4 dias de luta. Conceição estava segurando sua mão, exatamente como havia segurado a de Pedro anos antes, sentindo a vida escapar mais uma vez. Desta vez, foi demais. A dor era tão intensa que Conceição honestamente não sabia como continuar respirando. Como acordar todos os dias em um mundo onde ambos os seus filhos estavam mortos. Como continuar existindo quando toda razão para existir havia sido arrancada? Rafael não conseguiu lidar. Ele mergulhou de volta no alcoolismo. Tornou-se violento e imprevisível. O casamento, que já havia sido testado pela primeira tragédia, simplesmente não conseguiu sobreviver à segunda.
Eles se separaram 6 meses depois da morte de Lucas. Conceição nunca mais o viu. Ouviu anos depois que ele havia morrido em um acidente de trabalho, mas já estava longe demais para comparecer ao funeral. Conceição deixou Salvador. Não podia mais estar em lugares que lembravam seus filhos. Mudou-se para São Paulo, depois para Rio de Janeiro, sempre trabalhando em serviços de limpeza, sempre enviando dinheiro de volta para sua família. Viveu em pensões baratas, compartilhou quartos com estranhas, existiu mais do que viveu. Eventualmente, uma prima a convenceu a se mudar para Dubai, onde havia um boom de construção e oportunidades para trabalhadores dispostos a fazer qualquer coisa. Conceição conseguiu o emprego no Hospital Monte Sinai através de uma agência que recrutava trabalhadores brasileiros. Foi para lá que ela levou sua dor, suas memórias, suas cicatrizes invisíveis. Pouquíssimas pessoas sabiam sobre Pedro e Lucas. Era doloroso demais falar sobre eles. E, além disso, quem se importaria com a tragédia pessoal de uma simples faxineira? Quando Conceição terminou de contar sua história na sala de conferências, havia lágrimas nos olhos de todos presentes. Até Rodrigo, que se orgulhava de sua compostura empresarial, estava visivelmente abalado. Marcela levantou-se de sua cadeira e, para surpresa de todos, contornou a mesa e abraçou Conceição. "Sinto muito", ela repetiu, chorando abertamente agora. "Sinto muito por tudo que você passou. Ninguém deveria ter que perder um filho, muito menos 2. Conceição retribuiu o abraço, surpreendida, mas tocada pelo gesto genuíno de compaixão, vindo de alguém de um mundo tão diferente do seu. "Doutora." Samira limpou discretamente seus próprios olhos antes de falar. "Conceição, obrigada por compartilhar algo tão profundamente pessoal. E agora eu acredito que temos uma compreensão muito melhor do que está acontecendo." Todos olharam para a psicóloga, esperando explicação. "O que está acontecendo aqui não é apenas bioquímica ou fisiologia, embora esses fatores certamente desempenhem um papel. É algo mais profundo. Conceição carrega dentro dela uma compreensão visceral do que é precioso e frágil sobre a vida. Ela conhece, de maneira que a maioria de nós felizmente nunca conhecerá, o quão facilmente uma vida pode ser perdida. Mas essa experiência traumática não a deixou amargurada ou quebrada, pelo menos não permanentemente. De alguma forma, através de décadas de processamento, através de simplesmente continuar a existir e encontrar maneiras de sobreviver, ela desenvolveu uma calma profunda, uma aceitação da impermanência da vida. Quando ela segura seu bebê, Sr. e Sra. Brant, ele não sente ansiedade. Ele não sente o peso de expectativas impossíveis, de pressões para ser perfeito, de medo de falhar. Ele sente paz. Ele sente alguém que já perdeu tudo e mesmo assim continua. Alguém que sabe que cada momento com uma criança é precioso e não deve ser desperdiçado em preocupações e tensões. Vocês, por outro lado, carregam o peso de suas posições. Marcela, você está sob pressão enorme para ser a mãe perfeita, para não falhar diante do escrutínio da sociedade e da família. Rodrigo, você está tentando balancear responsabilidades que pesam sobre milhares de pessoas. Essa tensão, mesmo que inconsciente, é algo que seu filho sente. É por isso que ele se acalma com ela e não com vocês, ainda. Mas isso pode mudar, deve mudar, porque vocês são os pais dele e é com vocês que ele precisa desenvolver seu vínculo primário. Rodrigo finalmente falou, sua voz mais suave do que ninguém havia ouvido. Como fazemos isso? Como aprendemos o que ela sabe? Parte disso vem apenas com tempo e experiência, respondeu doutora Samira. Mas parte pode ser ensinada. Não através de técnicas ou métodos, mas através de estar presente, de deixar ir algumas das pressões que vocês colocam em si mesmos, de aceitar que a paternidade perfeita não existe. Nos dias seguintes, algo surpreendente começou a acontecer. Conceição,
Essa mulher que normalmente era invisível no hospital, de repente se tornou uma professora improvável para um casal bilionário. Não foram lições formais. Conceição não tinha educação para dar palestras ou criar currículos. Mas entre os momentos em que acalmava o bebê, ela começava a compartilhar pequenas observações, pequenas verdades que havia aprendido através de sua própria jornada dolorosa. A senhora está muito tensa, ela disse suavemente a Marcela durante uma tarde, quando a jovem mãe tentava mais uma vez amamentar o bebê. Eu posso ver em seus ombros, na forma como segura a mandíbula. O bebê sente isso. Como posso não estar tensa? Respondeu Marcela com frustração familiar. Cada vez que tento alimentá-lo, ele chora. Cada vez que tento segurá-lo, ele se arqueia como se eu fosse machucá-lo. Como posso relaxar quando estou constantemente falhando? Conceição colocou uma mão gentil no ombro de Marcela. Você não está falhando. Você está aprendendo. Todos os pais precisam aprender. Eu também precisei aprender e cometi muitos erros. Mas você tinha aquele dom natural, protestou Marcela. Não é um dom, corrigiu Conceição. É apenas aceitação. Aceitação de que não posso controlar tudo, de que algumas coisas vão dar errado, não importa o quanto eu tente, e que isso está bem. Quando segurei Pedro pela primeira vez, eu estava aterrorizada. Não sabia o que estava fazendo, mas eu aceitei que não saber estava bem, que iria aprender ao longo do caminho. Você precisa respirar, senhora Marcela. Respirar fundo, devagar, sentir seu corpo relaxar e então tentar novamente, mas desta vez sem a expectativa de perfeição. Apenas tentando. Marcela seguiu as instruções, inalando profundamente, sentindo seus ombros baixarem. Quando pegou o bebê novamente, algo era diferente. Ele ainda ficou inquieto, mas não começou a chorar imediatamente. Era um pequeno progresso, mas era progresso. Conceição também começou a trabalhar com Rodrigo, embora ele fosse inicialmente muito mais resistente. Executivos bilionários não estão acostumados a receber conselhos de faxineiras. O senhor está sempre no telefone, observou Conceição em uma manhã, quando Rodrigo estava tentando acalmar o bebê, enquanto simultaneamente participava de uma videoconferência com o som no mudo. Mesmo quando segura ele, sua mente está em outro lugar. Os bebês sabem disso. Eu tenho responsabilidades, disse Rodrigo defensivamente. Milhares de pessoas dependem das decisões que tomo. Não posso simplesmente desligar minha vida. Eu entendo, senhor, respondeu Conceição calmamente. Mas neste momento, segurando seu filho, você precisa estar aqui. Completamente aqui. Não pensando na próxima reunião, não planejando a próxima estratégia, apenas aqui, com ele. Quando segurava Lucas, ela continuou, sua voz ficando mais suave com a memória. Eu costumava trabalhar 12, 14 horas por dia. Voltava para casa exausta, mal conseguia ficar de pé. Mas quando o pegava, eu fazia um esforço consciente de esquecer tudo mais. Por aqueles minutos ou horas, não havia contas para pagar, não havia trabalho esperando, havia apenas nós dois. Rodrigo olhou para a mulher à sua frente. Alguém que provavelmente nunca teve 1/10 de suas oportunidades ou recursos, mas que claramente sabia algo profundo sobre o que realmente importava. Como você fazia isso? Como desligava? Pratica, disse Conceição simplesmente. E a aceitação de que o mundo não vai desmoronar se você tirar 1 hora para apenas ser pai. Vai continuar girando, as reuniões vão acontecer ou serão remarcadas, mas seu filho, ele só é bebê uma vez. Esses momentos não voltam. As palavras atingiram Rodrigo de uma forma que milhares de conselhos de executivos e consultores nunca haviam atingido. Ele lentamente colocou todos os 3 telefones de lado, desligou-os completamente e focou toda a sua atenção no filho em seus braços. O bebê, como se sentisse a mudança, parou de se contorcer.
Seus olhinhos se fixaram no rosto do pai, realmente vendo-o, talvez, pela primeira vez. Foi um momento pequeno, mas profundo, uma conexão genuína começando a se formar. À medida que os dias passavam, algo inesperado começou a acontecer. Marcela e Conceição começaram a desenvolver uma amizade genuína, apesar de virem de mundos tão absolutamente diferentes. Marcela começou a fazer perguntas não apenas sobre cuidar do bebê, mas sobre a vida de Conceição. Como você chegou a Dubai? Você tem família no Brasil? Como é trabalhar aqui? Eram perguntas que ninguém normalmente fazia a uma faxineira. Perguntas que tratavam Conceição como uma pessoa completa com uma história digna de ser conhecida. E Conceição, inicialmente hesitante, começou a compartilhar. Falou sobre Salvador, sobre a favela onde cresceu, sobre a beleza que existia mesmo na pobreza quando havia comunidade e amor. Falou sobre a música, as festas de rua, a forma como vizinhos cuidavam uns dos outros. Marcela ouvia fascinada. Sua própria infância havia sido privilegiada, mas isolada. Criada por babás em um apartamento de luxo em São Paulo, frequentando escolas de elite, onde todos vinham de famílias igualmente ricas. Ela nunca havia realmente conhecido pessoas que lutavam para sobreviver, que trabalhavam em múltiplos empregos apenas para enviar dinheiro para casa. Você já teve medo? Perguntou Marcela em uma tarde. Quando seus filhos eram bebês, você teve medo de não ser boa o suficiente? Todo dia, admitiu Conceição. Com Pedro, eu estava aterrorizada constantemente. Eu era tão jovem, tão inexperiente. Achava que a qualquer momento ia fazer algo terrivelmente errado. E com Lucas, depois de perder Pedro, o medo era ainda pior. Eu ficava acordada a noite inteira, só observando ele respirar, com medo de que, se eu dormisse, ele pararia. Mas você parece tão confiante quando segura meu filho, disse Marcela, porque aprendi que o medo não ajuda. Ele sente o medo e fica assustado também. Então eu respiro, deixo o medo ir embora o melhor que posso e apenas seguro ele com amor. É tudo que posso fazer. É tudo que qualquer de nós pode fazer. Rodrigo também estava mudando. Ele começou a delegar mais no trabalho, algo que nunca havia feito antes. Promoveu vice-presidentes a posições de maior autonomia. Estabeleceu limites claros sobre quando estaria disponível e quando não estaria. Minha família é minha prioridade agora, ele anunciou em uma videoconferência com sua diretoria. Os negócios são importantes, mas meu filho é insubstituível. Vamos fazer ajustes para acomodar isso. Alguns sócios ficaram preocupados. As ações caíram mais alguns pontos. Mas Rodrigo descobriu que não se importava tanto quanto pensava que importaria. Pela primeira vez em sua vida adulta, algo era mais importante do que expandir seu império. Helena Brandt, sua mãe, estava horrorizada com essas mudanças. Você está se tornando mole, Rodrigo. Isso é exatamente o que eu temia que aconteceria. Aquela mulher está te influenciando negativamente. Aquela mulher tem um nome, mãe. É Conceição. E ela não está me influenciando negativamente. Ela está me ensinando o que realmente importa. E o que é isso? Deixar seu império desmoronar enquanto você brinca de papai dedicado? Seu pai deve estar se revirando no túmulo. Rodrigo sentiu raiva subir, mas a conteve. Pai morreu de ataque cardíaco aos 54 anos, mãe. Morreu em seu escritório, sozinho, trabalhando em um domingo. Ele construiu um império, mas mal conhecia seus próprios filhos. Eu não vou repetir isso. Foi um momento divisor de águas em seu relacionamento com sua mãe, mas necessário. Enquanto isso, a equipe de limpeza do hospital havia se dividido em relação à Conceição. Alguns a admiravam pelo papel especial que havia assumido. Outros a ressentiam, vendo-a como alguém que estava se achando importante demais. Ela nem está sendo paga extra, comentou Marina, uma colega brasileira que havia se tornado amiga de Conceição. Ainda ganha o mesmo salário miserável, ainda mora no mesmo apartamento apertado,
Mas as pessoas agem como se ela estivesse ganhando milhões. É porque ela está recebendo algo mais valioso do que dinheiro, respondeu Rosa com amargura. Respeito, atenção, importância, coisas que nenhuma de nós jamais receberá, não importa o quão duro trabalhemos. Havia verdade nisso. Conceição estava experimentando pela primeira vez em décadas algo que havia esquecido como se sentia. Ser vista, ser valorizada, ser tratada como alguém que importava. Mas ela também estava consciente de que isso era temporário. Eventualmente, a família Brandt iria para casa, voltaria para seu mundo de luxo e privilégio. E ela voltaria a ser apenas mais uma faxineira invisível. Ou pelo menos, era isso que ela pensava. Foi no 14º dia após o nascimento que Rodrigo fez uma oferta formal. Eles estavam na suíte presidencial. Rodrigo, Marcela, Conceição e Dr. Carlil. O bebê, que finalmente havia recebido o nome de Gabriel, uma escolha que Conceição havia sugerido, significando mensageiro de Deus, estava dormindo pacificamente no berço de luxo. Conceição, começou Rodrigo, sua voz tendo o tom formal que ele usava em negociações importantes, Marcela e eu gostaríamos de fazer uma proposta. Conceição sentiu seu estômago apertar. Ela já havia meio que esperado isso, mas ouvir em voz alta ainda a deixou nervosa. Queremos contratá-la para trabalhar para nossa família, não como faxineira, mas como babá especializada de Gabriel. O salário seria de $15.000 americanos por mês, mais moradia em um apartamento separado em nossa propriedade, seguro de saúde completo e benefícios adicionais que podemos discutir. Conceição ficou em silêncio, processando os números. $15.000 por mês era mais do que ela ganhava em 2 anos. Era uma quantia que poderia mudar completamente sua vida, que poderia permitir que ela parasse de viver em quartos compartilhados, que poderia dar segurança para sua velhice. Eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu articular. Diga sim, pediu Marcela, suas mãos entrelaçadas em um gesto quase de súplica. Você se tornou tão importante para nós, Conceição. Não apenas para Gabriel, mas para mim também. Você me ensinou coisas que nenhum livro ou especialista conseguiu ensinar. Eu preciso de você. Nós precisamos de você. Onde vocês moram? Perguntou Conceição, já sabendo que a resposta complicaria tudo. Nossa residência principal é em São Paulo, respondeu Rodrigo, mas também temos propriedades em Nova York, Londres e aqui em Dubai. Viajaríamos muito e você viria conosco. São Paulo, o Brasil. Um lugar que Conceição havia deixado anos atrás, jurando nunca voltar porque havia memórias demais, dor demais. Eu preciso pensar, disse ela. É claro, concordou Rodrigo, embora houvesse decepção em sua voz. Mas, por favor, considere seriamente. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre fazer parte da vida de Gabriel, ajudar a criá-lo, ser parte de nossa família. Parte de nossa família. As palavras ecoaram na mente de Conceição muito depois que a reunião terminou. Ela voltou para seu pequeno apartamento compartilhado naquela noite, sua mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. Suas 2 colegas de quarto estavam assistindo televisão na pequena sala, mas Conceição foi direto para seu quarto minúsculo. Ela olhou ao redor, as paredes descascadas, o colchão no chão, suas poucas posses guardadas em 2 malas velhas. Esta era sua vida há tantos anos. Uma vida de invisibilidade, de trabalho duro e pouco reconhecimento, de solidão profunda. A oferta de Rodrigo representava uma mudança completa. Segurança financeira, propósito, um bebê para cuidar, preenchendo um vazio que existia dentro dela desde que perdeu Lucas 23 anos atrás. Mas também representava complicações. Voltar ao Brasil significava confrontar memórias que ela havia trabalhado duro para enterrar. Significava estar em um mundo onde ela nunca realmente pertenceria. Sempre seria a empregada.
não importa quão bem tratada. E mais importante, significava investir emocionalmente em uma criança que não era sua, em uma família que não era sua. E se ela se apegasse demais? E se Gabriel se tornasse como um filho para ela, apenas para ela eventualmente ser dispensada quando ele não precisasse mais dela? Ela poderia sobreviver a perder outro filho, mesmo que apenas emocionalmente desta vez? Conceição ajoelhou-se ao lado de sua cama e, pela primeira vez em anos, rezou. Não pedindo orientação divina necessariamente, mas apenas tentando organizar seus próprios pensamentos, conectar-se com algo maior do que sua própria confusão. Enquanto Conceição lutava com sua decisão, Marcela e Rodrigo também estavam tendo conversas difíceis. E se ela recusar? Perguntou Marcela, o pânico evidente em sua voz. Eu não sei se consigo fazer isso sem ela, Rodrigo. Eu sei que deveria ser capaz, que deveria ser forte o suficiente, mas você é forte o suficiente, assegurou Rodrigo, abraçando-a. Olhe o quanto você progrediu em apenas 2 semanas. Você consegue acalmar Gabriel agora, pelo menos às vezes. Você está amamentando com mais sucesso. Você está se tornando a mãe que sempre foi capaz de ser. Mas é porque ela me ensinou. É porque ela estava aqui, me guiando. E isso não desaparece se ela for embora. Você internalizou essas lições. Elas são suas agora. Mas Rodrigo também estava preocupado com a possível recusa. Não apenas porque facilitaria as coisas ter Conceição por perto, mas porque ele também havia desenvolvido um respeito profundo por aquela mulher. Ela representava algo que ele não tinha muito em sua vida. Autenticidade genuína, sabedoria nascida de sofrimento real, perspectiva que não podia ser comprada. Dr. Carlil foi consultado sobre a situação. Médica e psicologicamente, ele disse, não há razão para que Conceição não possa trabalhar para vocês, se é isso que todos querem. Gabriel está se tornando mais adaptável. Em algumas semanas, provavelmente será capaz de ser acalmado por várias pessoas diferentes. Mas ter alguém com o temperamento e experiência dela certamente facilitaria a transição. Mas há uma consideração ética, ele adicionou. Conceição é uma mulher de recursos limitados. Uma oferta de $15.000 por mês é transformadora para ela de uma forma que vocês talvez não compreendam completamente. Ela pode sentir que não tem escolha real, que recusar seria insanidade financeira. Vocês precisam ter certeza de que ela realmente quer isso, não apenas aceita porque sente que não pode recusar. Eram palavras sábias, e Rodrigo as levou a sério. 2 dias depois, Conceição pediu para falar com Rodrigo e Marcela novamente. Eu pensei muito sobre sua oferta, ela começou, suas mãos entrelaçadas nervosamente no colo. E é incrivelmente generosa, mais do que eu jamais imaginei. Marcela se inclinou para a frente ansiosamente. Você vai aceitar? Eu gostaria de fazer uma contraproposta, disse Conceição, surpreendendo a ambos. Eu irei trabalhar para vocês por 6 meses inicialmente, apenas 6 meses, e o salário, $5.000 por mês, seria mais do que suficiente. Conceição, isso não faz sentido, protestou Rodrigo. Por que você negociaria para baixo? Porque eu preciso saber que isso é real, explicou ela. Preciso saber que não estou sendo comprada, que vocês não estão apenas jogando dinheiro em um problema na esperança de que ele desapareça. 6 meses dá tempo para vocês desenvolverem verdadeira confiança como pais, para Gabriel se adaptar. E me dá tempo para ver se isso é realmente o que quero, se posso lidar com isso emocionalmente. E o salário menor? Porque $15.000 mudaria minha vida tão drasticamente que eu poderia ficar mesmo se não fosse feliz. 5.000 é suficiente para me dar segurança e conforto, mas não tanto que eu sinta que preciso ficar, não importa o quê. Havia uma sabedoria profunda nisso, que Rodrigo, com toda a sua experiência em negociações complexas, reconheceu imediatamente. Você
É uma negociadora melhor do que a maioria dos executivos que conheço, ele disse com admiração genuína. Eu aceito seus termos. 6 meses, 5.000 por mês. Mas depois de 6 meses, reavaliamos. Se você quiser ficar e nós quisermos que você fique, então discutimos um arranjo de longo prazo. Justo, justo, concordou Conceição, sentindo simultaneamente alívio e terror com a decisão que acabara de tomar. 3 semanas após o nascimento de Gabriel, a família Brant deixou Dubai e voou para São Paulo em seu jato particular. Conceição estava com eles, experimentando pela primeira vez na vida o que significava viajar em luxo absoluto. O jato tinha mais espaço do que o apartamento inteiro onde ela havia morado nos últimos anos. Havia assentos de couro que se reclinavam completamente, uma comissária de bordo dedicada, refeições gourmet preparadas por um chefe. Era surreal. Conceição segurava Gabriel durante a maior parte do voo, mas ficou encorajada ao notar que Marcela também conseguia acalmá-lo agora com muito mais facilidade. O vínculo entre mãe e filho estava finalmente se formando, fortalecendo-se a cada dia. Você fez isso, disse Conceição a Marcela em um momento tranquilo durante o voo. Você aprendeu. Ele confia em você agora. Marcela tinha lágrimas nos olhos. Eu não teria conseguido sem você. Talvez não tão rapidamente, mas você teria conseguido eventualmente. Você é mais forte do que pensa. A propriedade dos Brant em São Paulo era localizada em um bairro extremamente exclusivo. A mansão tinha 15 quartos, piscina aquecida, quadras de tênis, jardins extensos. Havia uma equipe de 12 funcionários apenas para manter a propriedade funcionando. Conceição foi instalada em uma suíte no pavilhão de hóspedes, um espaço maior e mais luxuoso do que qualquer lugar onde ela já havia morado. Tinha seu próprio banheiro, uma pequena sala, uma cama king size com lençóis que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em um mês em seu antigo emprego. Era desconfortável, toda aquela opulência. Ela quase se sentia culpada por estar lá, enquanto sabia que na favela onde cresceu, pessoas ainda viviam em barracos sem saneamento básico adequado. Mas ela tinha um trabalho a fazer. Gabriel precisava dela, e gradualmente ela começou a se ajustar a essa nova realidade. Os primeiros meses foram uma curva de aprendizado para todos. Conceição aprendeu a navegar pelas dinâmicas complexas de uma família extremamente rica. Havia protocolos não escritos, expectativas sociais, toda uma cultura que era completamente alienígena para ela. A família estendida de Rodrigo foi complicada em sua recepção dela. Helena Brant, a matriarca, mal conseguia esconder seu desdém. Uma babá que era faxineira, ela comentou acidamente durante um jantar de família. Que progressivo de vocês. Ela não é apenas uma babá, mãe, retrucou Rodrigo firmemente. Ela é difícil de explicar. Ela salvou Gabriel. Ela nos salvou como família. Que dramático! Helena praticamente bufou. Mas outros membros da família eram mais acolhedores. Fernanda, a irmã de Rodrigo, ficou genuinamente impressionada quando conheceu Conceição. Você conseguiu o que equipes médicas inteiras não conseguiram, disse ela. Isso é extraordinário. Gabriel estava prosperando. Aos 3 meses, era um bebê robusto e alegre que sorria facilmente e interagia com todos ao redor. O choro inconsolável dos primeiros dias parecia um pesadelo distante. E, criticamente, ele havia desenvolvido vínculos fortes com ambos os pais. Marcela conseguia alimentá-lo, acalmá-lo, brincar com ele sem problemas. Rodrigo havia se tornado um pai surpreendentemente hands-on, frequentemente encontrado no chão do quarto de Gabriel, fazendo caretas bobas para fazer o bebê rir. Vocês não precisam mais de mim, observou Conceição em uma tarde, observando Marcela embalar Gabriel para dormir com perfeita competência. Tecnicamente, talvez não, admitiu Marcela, mas queremos você aqui.
Você se tornou família, Conceição, não apenas para Gabriel, mas para nós. Família, aquela palavra novamente. Conceição ainda lutava com ela. Ela não era família deles, não realmente. Ela era uma empregada, não importa quão bem tratada. Havia uma linha invisível, mas real, que separava seus mundos. Ou pelo menos era o que ela pensava. Quando Gabriel completou 6 meses, chegou o momento da reavaliação que haviam acordado. Rodrigo convocou uma reunião formal em seu escritório em casa. Conceição, seu período de teste terminou, ele começou, e eu gostaria de fazer uma oferta nova e diferente. Conceição sentiu seu coração acelerar. Estava vindo o momento em que ela temera. A dispensa gentil, o agradecimento pelo serviço prestado, o bônus generoso e o adeus. Eu gostaria que você ficasse, não apenas como babá de Gabriel, mas como... Bem, não há realmente um título adequado. Como conselheira de família, como membro da nossa família estendida. Alguém que está aqui não apenas para cuidar de Gabriel, mas para nos lembrar do que realmente importa. O salário seria os $15.000 que originalmente oferecemos, mais benefícios completos. Mas há mais. Eu configuraria também um fundo de aposentadoria substancial para você, garantindo que você tenha segurança financeira para o resto de sua vida. Conceição estava atordoada. Por quê? Vocês não precisam mais de mim dessa forma. Marcela é uma mãe incrível agora. Gabriel é um bebê feliz e saudável. Vocês conseguiram. Nós conseguimos porque de você, disse Marcela, que havia entrado no escritório. E sim, talvez possamos tecnicamente continuar sem você agora. Mas não queremos. Você nos ensinou tanto, não apenas sobre cuidar de Gabriel, mas sobre vida, sobre prioridades, sobre o que realmente importa. E Gabriel, adicionou Rodrigo, ele te ama, Conceição. Quando você entra no quarto, seu rostinho inteiro se ilumina. Você é importante para ele de uma forma que vai além de cuidado prático. Você é como uma avó para ele. Embora você seja muito jovem para esse título, mas você sabe o que quero dizer. Conceição sentiu lágrimas enchendo seus olhos. Uma avó. Ela nunca pensou que experimentaria esse papel, tendo perdido ambos os filhos tão cedo. Há uma condição, disse Rodrigo, e Conceição sentiu seu estômago cair. Claro que havia uma condição. Você precisa concordar em ir à terapia. O quê? Conceição não esperava isso. Você carregou trauma imenso por décadas, explicou Marcela gentilmente. E você fez um trabalho incrível de processar e crescer através dele. Mas ainda há dor não resolvida. Eu posso ver. Queremos que você tenha acesso aos melhores terapeutas, às melhores opções de tratamento. Não porque há algo errado com você, mas porque você merece curar completamente. E por quê? Adicionou Rodrigo. Se você vai ser parte da vida de Gabriel a longo prazo, queremos que você seja a versão mais saudável e feliz possível de si mesma. Para seu próprio bem, principalmente, mas também para ele. Conceição estava completamente sem palavras. Ninguém nunca havia se importado com sua saúde mental antes. Terapia era um luxo que pessoas como ela nunca tinham acesso. Eu aceito. Ela finalmente disse, sua voz quebrando com emoção. Eu aceito tudo. E assim, Conceição oficialmente se tornou parte da família Brandt de uma maneira que ela nunca imaginou possível. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. Conceição começou terapia, com uma psicóloga especializada em trauma e luto. Foi doloroso no início. Revisitar todas aquelas memórias enterradas de Pedro e Lucas. Mas também foi catártico. Você nunca se permitiu realmente fazer luto, observou a terapeuta, doutora Ângela Ferreira. Você sobreviveu, o que é admirável, mas não verdadeiramente processou e curou. Através da terapia, Conceição começou a fazer exatamente isso. Começou a falar sobre seus filhos sem sentir que estava se partindo.
Começou a permitir que memórias felizes deles viessem à tona, não apenas as dolorosas do final. E começou a se perdoar por coisas que não eram sua culpa. A morte de Pedro devido à infecção hospitalar. A morte de Lucas devido a uma doença que ela não poderia ter prevenido. Você foi uma boa mãe para eles, disse doutora Ângela firmemente. No tempo que teve com eles, você foi exatamente o que eles precisavam. E essa capacidade de amar, de nutrir, de estar presente, isso não morreu com eles. Está vivo em você, e agora você tem a oportunidade de compartilhá-lo com Gabriel. Mas eu tenho medo, admitiu Conceição. Medo de me apegar demais. Medo de que algo aconteça com Gabriel. Medo de que, mesmo que nada aconteça, eventualmente eu seja dispensada e perca outro filho, mesmo que apenas emocionalmente desta vez. Esses medos são completamente compreensíveis, validou a terapeuta. Mas deixar o medo impedir você de amar plenamente é deixar as tragédias do passado roubarem seu presente e futuro. Gabriel não é Pedro ou Lucas. Esta situação é diferente. E mesmo que, eventualmente, você e a família se separem, o amor que você dá e recebe agora não é menos real ou valioso. Essas sessões foram transformadoras para Conceição, permitindo-lhe abraçar completamente seu papel na vida de Gabriel, sem o peso constante do medo e da culpa. Marcela também continuou sua própria jornada de crescimento. Ela havia começado a trabalhar como embaixadora de causas de saúde materna e infantil, usando sua plataforma e recursos para melhorar condições em hospitais públicos. Conceição perdeu 2 filhos em parte porque não tinha acesso a cuidados médicos adequados. Ela explicou em uma entrevista para uma revista. Isso é inaceitável. Nenhuma mãe deveria perder um filho porque não pode pagar por tratamento adequado. Era trabalho significativo que dava a Marcela um propósito além de ser apenas a esposa do bilionário. E Conceição estava orgulhosa dela, orgulhosa de como aquela jovem mulher, que havia conhecido em um momento de total fragilidade, havia se transformado em alguém forte e compassivo. Rodrigo também mudou profundamente. Ele nunca voltou completamente à sua intensidade obsessiva anterior com trabalho. Estabeleceu limites firmes, passou mais tempo em casa, priorizou experiências com Gabriel sobre aquisições empresariais. Meu pai construiu um império, mas morreu sozinho e infeliz. Ele disse a Conceição em uma conversa tarde da noite. Eu construí meu próprio império, mas você me ensinou que há mais na vida do que apenas construir. Há também apreciar, estar presente, amar. Não fui eu que ensinei isso, corrigiu Conceição. Foi Gabriel. Ele forçou você a confrontar suas prioridades. Talvez, concordou Rodrigo. Mas você traduziu essa lição de uma forma que eu consegui entender. Quando Gabriel completou 1 ano, uma grande festa foi planejada. Não uma festa extravagante com centenas de convidados como Helena Brandt queria, mas uma celebração íntima com família próxima e pessoas verdadeiramente importantes na vida de Gabriel. Conceição foi surpreendida quando Marcela lhe entregou um convite formal. Isto é para seus familiares no Brasil, explicou Marcela. Queremos que eles venham. Queremos conhecê-los. Eu não posso pagar para trazê-los todos de Salvador, começou Conceição. Nós cobriremos todos os custos, interrompeu Rodrigo. Passagens, hospedagem, tudo. São família sua, o que os torna importantes para Gabriel também. E assim, pela primeira vez em mais de uma década, Conceição se reuniu com seus irmãos. Eles chegaram a São Paulo completamente fora de suas zonas de conforto, deslumbrados pela riqueza ao redor, mas profundamente felizes de ver Conceição. Você parece diferente, observou sua irmã mais nova, Adriana. Mais leve de alguma forma, menos carregada. Eu acho que finalmente estou curando, admitiu Conceição. Depois de todos esses anos, finalmente encontrei paz.
A festa de aniversário de Gabriel foi mágica. O pequeno, completamente alheio à atenção que recebia, estava encantado com o bolo, que ele mais esmagou do que comeu, com os balões, com todos os rostos sorridentes ao redor. Durante a festa, Rodrigo pediu atenção para fazer um anúncio. Há algo que Marcela e eu gostaríamos de formalizar hoje. Conceição, você se tornou incrivelmente importante para nossa família. Você salvou nosso filho quando ele mais precisava, nos ensinou a ser pais e se tornou uma presença constante de amor e sabedoria em nossas vidas. Gostaríamos de pedir que você seja oficialmente a madrinha de Gabriel, não apenas no nome, mas em todos os sentidos que importam. Você será reconhecida como parte permanente de sua vida e de nossa família. Conceição estava chorando abertamente agora, assim como metade das pessoas presentes. Sim, ela sussurrou. Sim, seria uma honra. O momento foi selado com abraços e lágrimas de alegria. Até Helena Brandt, que havia sido tão resistente no início, parecia genuinamente tocada. Mais tarde, Conceição se encontrou sentada no jardim com Gabriel no colo, observando as estrelas. O bebê... Não, ele mal era bebê agora. Estava crescendo tão rápido. Estava quase dormindo, sua respiração lenta e tranquila. Você salvou a mim também, sabia? Ela sussurrou para ele. Eu estava apenas existindo, apenas sobrevivendo. Mas você me deu razão para viver novamente. Me deu propósito. Me deu uma família. Gabriel deu um pequeno suspiro contente, aninhando-se mais profundamente em seus braços. Conceição pensou em Pedro e Lucas, em quanto tempo havia passado, em quanta dor ela havia carregado. E pela primeira vez ela conseguiu pensar neles sem aquela agonia aguda. Conseguiu lembrar deles com amor, com gratidão pelo tempo que teve, por menor que fosse. Espero que vocês estejam em paz, meus meninos, ela murmurou. E espero que vocês saibam que vocês sempre foram amados, sempre foram importantes, e que o amor que eu teria dado a vocês não foi perdido, foi apenas expandido. Gabriel tem esse amor agora, e através dele, de alguma forma, vocês também vivem. Era uma forma de fazer as pazes com o passado, de encontrar significado no sofrimento. 5 anos depois da primeira vez que Conceição segurou Gabriel em seus braços, ela estava sentada em uma sala de conferências elegante em São Paulo, mas desta vez não como uma funcionária nervosa sendo convocada, mas como palestrante convidada. A Fundação Marcela Brandt para a Saúde Materna e Infantil, criada com recursos substanciais da família e agora uma das principais organizações filantrópicas do Brasil, estava realizando sua conferência anual. Conceição havia sido convidada para contar sua história. Ela olhou para a audiência de médicos, enfermeiras, assistentes sociais e formuladores de políticas e começou a falar. Meu nome é Conceição Torres. Perdi 2 filhos porque não tinha acesso a cuidados médicos adequados. O primeiro morreu de infecção hospitalar, porque o hospital público onde dei à luz não tinha recursos para manter padrões adequados de higiene. O segundo morreu de dengue, porque o tratamento chegou tarde demais. A sala estava em silêncio absoluto. Carreguei essa dor por décadas. Deixei que ela me definisse, que me isolasse, mas então conheci um bebê, Gabriel Brandt. E através de ajudá-lo e sua família, encontrei uma forma de transformar essa dor em algo construtivo. Ela contou a história completa, o choro inconsolável, a conexão inexplicável, as lições trocadas, a família que se formou através de circunstâncias improváveis. O que aprendi é que tragédia não precisa ser o fim da história. Dor pode ser transformada em propósito. E conexões genuínas podem acontecer nos lugares e maneiras mais inesperados, atravessando todas as barreiras sociais e econômicas. Mas também aprendi que nenhuma mãe, rica ou pobre, educada ou não, deveria ter que passar pelo que passei. Nenhuma criança deveria morrer porque seus pais não podem pagar por cuidados médicos adequados.
É por isso que o trabalho que todos vocês fazem é tão crítico. Quando ela terminou, a ovação foi prolongada e genuína. Várias pessoas se aproximaram depois para compartilhar suas próprias histórias, suas próprias perdas, suas próprias jornadas de cura. Marcela, que havia organizado o evento, abraçou Conceição firmemente. "Você é incrível", ela disse. "Você sabe disso?" "Eu sou apenas alguém que sobreviveu", respondeu Conceição. "Não há nada de especial nisso. Sobreviver com graça, com capacidade de amar ainda, com capacidade de transformar dor em propósito. Isso é absolutamente especial." Enquanto isso, Gabriel estava crescendo em um menino notável. Aos 6 anos, ele era brilhante, compassivo e tinha uma empatia que ia além de sua idade. Ele adorava passar tempo com Conceição, ouvindo suas histórias, aprendendo sobre o mundo dela. Dada, ele a chamava, o apelido que havia dado a ela como bebê e que permaneceu. "Você pode me contar sobre quando era criança?" E Conceição contava, compartilhando histórias da favela em Salvador, das dificuldades, mas também das alegrias, das comunidades unidas pela necessidade, mas também pelo amor genuíno. Gabriel absorvia tudo, desenvolvendo uma consciência social que era rara em crianças de seu ambiente privilegiado. Ele insistia em doar brinquedos, perguntava por que algumas pessoas eram pobres e outras ricas. Ficava genuinamente perturbado pela injustiça. "Quando eu crescer", ele anunciou em uma ocasião, "vou ajudar todo mundo a ter o que precisa. Ninguém vai ter que ser triste como os filhos de Dada foram." Conceição sentiu seu coração quase explodir de amor e orgulho. De alguma forma, através de sua história, através de sua presença, ela estava ajudando a moldar um ser humano que poderia realmente fazer diferença no mundo. Rodrigo e Marcela tiveram 2 outros filhos nos anos seguintes, uma menina chamada Sofia e outro menino chamado Lucas, nomeado com permissão e bênção de Conceição em homenagem ao filho que ela havia perdido. Conceição estava presente para ambos os nascimentos, e ambas as vezes os bebês eram acalmados facilmente, não apenas por ela, mas por todos. Gabriel havia sido único em sua sensibilidade extrema, mas através dele, seus pais haviam aprendido lições que aplicavam desde o início com os próximos filhos. Para as 3 crianças, Conceição era simplesmente Dada, uma presença constante em suas vidas, alguém que os amava incondicionalmente, que lhes ensinava sobre compaixão e resiliência, que era família em todos os sentidos que importavam. A família Torres também havia prosperado através da conexão com os Brandts. Rodrigo havia discretamente ajudado vários irmãos de Conceição com oportunidades de emprego, educação para sobrinhos, assistência médica. Não como caridade condescendente, mas como apoio genuíno à família estendida. "Você não precisa fazer isso", Conceição disse a Rodrigo em uma ocasião. "Eu sei que não preciso", ele respondeu. "Eu quero. Eles são sua família, o que os torna nossa família também." Alguns anos depois, Gabriel Brandt estava em pé no palco da Universidade de Oxford, aos 31 anos, ajustando o microfone enquanto olhava para a audiência internacional lotada. Ele havia se tornado um dos principais pesquisadores mundiais em vínculos parentais e desenvolvimento infantil precoce, com um foco especial em como trauma e resiliência são transmitidos intergeracionalmente. "Quero começar esta palestra contando uma história muito pessoal", ele disse, sua voz clara e confiante, com um leve sotaque brasileiro que nunca havia perdido completamente, apesar de toda sua educação internacional. Ele contou a história de seu próprio nascimento, o choro inconsolável, a faxineira que conseguiu o que médicos de elite não conseguiram, a jornada de cura e conexão que se seguiu. "Conceição Torres salvou minha vida de uma forma muito literal", ele explicou. "Mas mais importante, ela moldou quem eu me tornaria.
Através de sua história, através de sua presença constante, ela me ensinou sobre resiliência, sobre compaixão, sobre como transformar dor em propósito. A audiência estava cativada. Minha pesquisa ao longo da última década tem focado em entender cientificamente o que aconteceu naquele hospital em Dubai. E descobrimos coisas fascinantes sobre como bebês percebem e respondem a hormônios de estresse em cuidadores, sobre como trauma processado versus trauma não processado afeta a capacidade de nutrir, sobre campos bioelétricos e sincronização de ritmos cardíacos. Mas no final, a ciência apenas confirma o que Conceição já sabia intuitivamente: presença genuína, amor desinteressado e aceitação da imperfeição são as bases da conexão humana verdadeira. Após a palestra, Gabriel participou de uma videoconferência com sua família em São Paulo. Na tela, ele podia ver seus pais, agora nos seus 60 anos, mas ainda vibrantes. Seus irmãos Sofia e Lucas, ambos adultos agora com suas próprias carreiras. E Dada. Conceição estava com 83 anos agora. Seus cabelos eram completamente brancos e ela se movia mais lentamente, mas seus olhos ainda tinham aquela mesma profundidade serena, aquela paz que havia atraído um bebê desesperado tantos anos atrás. "Estou orgulhosa de você, meu menino", ela disse, sua voz um pouco mais fraca agora, mas ainda cheia de amor. "Você se tornou exatamente quem eu sabia que você seria." "Só porque você me mostrou o caminho, Dada", respondeu Gabriel, sentindo lágrimas picando seus olhos. "Não", ela corrigiu gentilmente, como sempre fazia quando ele acreditava com demais. "Eu apenas estava lá quando você precisou. O resto foi você, foi seus pais, foi o amor que todos compartilhamos." Após a chamada, Gabriel ficou sentado em seu escritório em Oxford, olhando para a foto emoldurada em sua mesa, uma imagem antiga, levemente desbotada, de um bebê nos braços de uma mulher de meia-idade em uniforme de faxineira. A foto havia sido tirada por uma enfermeira no Hospital Mount Sinai há 31 anos. Ele pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele momento. Conceição havia vivido para ver netos. Seus irmãos mais novos eventualmente tiveram filhos. Havia escrito um livro de memórias que se tornou surpreendente best-seller. Havia se tornado uma defensora respeitada de direitos de trabalhadores de limpeza e saúde materna. Mas mais importante, ela havia encontrado paz. Havia transformado a tragédia impensável de perder 2 filhos em uma vida de propósito e amor. Não porque a dor havia desaparecido, nunca desapareceria completamente, mas porque ela havia aprendido a carregar essa dor com graça, a deixá-la informar seu amor ao invés de limitá-lo. Gabriel pegou seu telefone e digitou uma mensagem rápida para sua família. "Voltarei para casa no próximo mês. Quero passar tempo com todos, especialmente com Dada. Nunca sabemos quanto tempo temos." Era uma lição que Conceição havia ensinado a ele desde muito jovem. Aprecie cada momento, porque a vida é frágil e preciosa. Não deixe que medo ou ambição ou expectativas externas roubem o tempo com aqueles que ama. Era uma lição que ele carregaria pelo resto de sua vida. E em São Paulo, Conceição se sentou em sua suíte confortável na propriedade dos Brand. Um lugar que havia sido seu lar por 3 décadas agora, e sentiu uma gratidão profunda. Ela havia perdido tanto, mas também havia ganhado tanto. Havia 3 crianças que a chamavam de Dada, que a amavam como família. Havia Rodrigo e Marcela, que haviam se tornado como filhos para ela. Havia propósito e significado onde antes havia apenas dor. "Obrigada, Pedro. Obrigada, Lucas." Ela sussurrou para o universo, como fazia frequentemente. "Vocês me deram tanto no pouco tempo que tivemos." E de alguma forma, através de Gabriel, foi como se eu conseguisse uma terceira chance de ser mãe. Não para substituí-los, nunca para substituí-los, mas para honrar o amor que teria dado a vocês.
Espero que vocês estejam orgulhosos de mim. Espero que saibam que nunca os esqueci, nem por um momento. E espero que vejam o bem que veio de nossa história, por mais dolorosa que tenha sido. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. E Conceição, sentada em sua cadeira confortável com uma manta sobre os joelhos, sentiu algo que não havia sentido em décadas de vida. Paz completa. Ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela havia florescido. E a história do bebê do milionário que só parava de chorar em seus braços havia se tornado uma história sobre como amor transcende todas as fronteiras, como cura é possível mesmo após perda devastadora, e como às vezes os anjos que mudam nossas vidas vêm dos lugares mais inesperados. E assim termina nossa história. Uma narrativa sobre amor que desafia expectativas, sobre cura que vem dos lugares mais improváveis, sobre como as pessoas aparentemente mais comuns podem ter os impactos mais extraordinários em nossas vidas. Esta história nos lembra que classe social, riqueza, posição, nada disso importa tanto quanto a capacidade de amar genuinamente, de estar presente, de transformar dor em propósito. Conceição não tinha diplomas universitários, não tinha riqueza material, não tinha poder social, mas ela tinha algo muito mais valioso, sabedoria nascida de sofrimento superado e um coração que ainda conseguia amar apesar de ter sido partido múltiplas vezes. Se você chegou até o final desta longa jornada emocional, muito obrigado por nos acompanhar. Sabemos que investir horas ouvindo uma história é um compromisso significativo e honramos esse compromisso dando o melhor de nós para tocá-lo. Antes de ir, tenho um pedido especial. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu algo profundo ao acompanhar a jornada de Conceição, Gabriel e a família Brant, deixe a palavra esperança nos comentários. Queremos saber quantas pessoas assistiram até o final e foram movidas por esta narrativa de perda, amor, cura e redenção. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Deixe também seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo narrativas que tocam corações e inspiram mudança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a cura é possível, de que amor pode vir dos lugares mais inesperados, de que nossa história não termina com nossa dor. Até a próxima, amigos. E lembrem-se, às vezes os anjos que mudam nossas vidas não vêm do céu, mas aparecem empurrando carrinhos de limpeza, carregando histórias de sobrevivência e corações ainda capazes de amar. Que possamos sempre reconhecer e honrar o valor em cada pessoa, independentemente de sua profissão, posição social ou origem. Um abraço enorme a todos e nos vemos na próxima história.